Foi só João Batista que viu. Volta aí. Gastei, viu, Anderson? Gostou? É o próximo slide, só tem isso. Não bobagem. Não vai aprender. Então, Mateus e Marcos sugerem que foi só o João Batista que escutou isso, né? E tanto que é lá, ó. E viu, né, os céus. E o João, ele ainda coloca na boca do João Batista, como se o João Batista narrando, né, que ele viu aquela energia, aquela pomba, viu o uniforme de pomba, como pomba, e também ouviu, né, essa voz que veio dos céus. Esse é meu filho amado, a quem me compraram. Mas Deus, que forma que Deus tem? Antropomórfico também? Como que linguagem que ele usa? Pode falar. Elas estavam falando aí, eu fiquei me perguntando aqui, né? Porque existe o Jesus homem e o Jesus que mediou o Cristo. Então, um homem que é um médico que recebe Cristo. Aí eu fiquei pensando aqui, eu falei se talvez, né, assim, meu pensamento aqui, Jesus chegou, Jesus homem, para ser batizado. E naquele momento que se abre o coronário, que ele recebe aquele batismo, ele incorpora literalmente o Cristo que vai se manifestar a partir de lá, através dele. Exatamente. Tanto que o Batista depois fala, esse é o Messias. Exatamente. Foi depois disso que veio essa percepção, né? Ele viu essa incorporação. Exatamente. Então, esse passo a passo aí, né? Primeiro a limpeza com a água, para o físico, para o humano, para o mental, para o mais denso. Depois o Batista fala, igual o Lázaro falou, virá um após mim que vos batizará com fogo. Com fogo purificador, não é? É transformador. Transformador, com fogo... Não, isso mesmo, da transmutação. Então, que é nesse momento em que há, com o batismo do fogo, a transmutação do homem, do humano. É possível para mim? O que você acha, Renato? É possível para você? Não. Fazer essa? Por que que te impede? Eu fazer o batismo? Não, fazer essa... Também, se Jesus vem trazendo passo a passo o exemplo e a possibilidade, não é? O que me atrasa? Essa aqui é a misericórdia, né? Que a gente pode melhorar. Pode fazer a qualquer minuto, a qualquer momento. A gente não dá conta de tudo, faz todo dia um pouquinho, né? Aí, então, essa aqui é a esperança. toma um banho, igual o Alisson fala, né? Igual o pai Tomé deu a instrução, não vai lendo. Toma um banho todo dia, mentalizando, né? Me limpa, né? Vamos mudando as atitudes. mudando a né? atitude. Isso tem que ter o esforço pessoal. Um conjunto de coisas, né? De atitude, né? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que tem muita coisa para falar, tá? Isso aqui é só... Lembrei de falar isso, que toda vez eu esqueço alguma coisa, mas eu vou lembrar. Bom, a conduta é essa, né? Do exemplo, da limpeza e da incorporação dessa personificação do divino no homem. Quer dizer, o homem tem condições, é possível, é esse caminho que nós precisamos fazer, e receber a nossa verdadeira identidade, né, gente? A nossa verdadeira essência, não a identidade, mas a verdadeira essência, né? Porque nós nos desconectamos, ficamos perdidos ao léu. Mas enquanto nós não fizermos um movimento interior de buscar isso, de arrepender, no sentido de reformular os meus pensamentos, essa reforma mental, né, fazer esse acesso. E o que é bonito no Evangelho é que quando você vai... E o detalhe assim, que você cutuca, aprende um pouquinho, entende um pouquinho, mas daqui a pouco vem outro entendimento e vem outro entendimento. Então, é eterno, né? Quanto mais aprofundar, mais a gente vai entrando mesmo na questão espiritual, que é a nossa verdadeira condição. Teve uma época que eu fiz um tratamento aqui e eu morria de medo de morrer. Aí eu falei, não, vou falar, né, com o irmão Dias. Meu irmão Dias, o que foi? Morrendo de medo de morrer, irmão Dias. Mas nós somos seres essencialmente espirituais. A nossa verdadeira vida é
imagina que fui digerir. O apego, o agarramento aqui, né? As coisas materiais, as pessoas, as situações, sei lá. Eu tinha apego até o planeta, gente. Eu ficava assim olhando, sabe? Aquelas árvores. Nossa, que é tão bonito, quero ir embora daqui não. Mas já comecei meu trabalho de desapego, né? De aniquilar o ego, aniquilar a personalidade, o humano. Foi isso que Jesus fez. O tempo inteiro ele só renunciou. A vida dele inteira foi de renúncia. Não foi? Ô, Anjo, o que eu acho legal disso que você falou da discussão do Pai Tomé, assim, da limpeza, é que eu muitas vezes já vi essa cena do batismo e o que me tocava muito é que as pessoas acreditavam no poder que o João Batista exercia ali naquele batismo e no poder do batismo em si, por uma fé pessoal, assim, de crer que se não houvesse a fé, né, naquela transformação, seria simplesmente pegar uma água do rio e jogar na cabeça da pessoa. Então, eu por mim mesma, teria que estar muito convicta dentro de mim que aquele processo de purificação eu estava dando abertura para ele acontecer e que aquele momento é realmente guiado e espiritualizado, vamos dizer assim, para confiar nessa limpeza. E você brincou assim, eu já fiz 2 batismos e eu falei com a Madá que eu faço toda vez que o Pai Tomé faz alguma coisa nesse sentido com a gente, porque a gente já fez lavar pé. E a Helena sempre lembra também que antes de qualquer tarefa no grupo é a limpeza para o primeiro passo, seja com a fumaça, seja com a água, que é a preparação mesmo para esse contato, como você falou, com essa religação com o Supremo. E eu lembro de uma reunião de sexta-feira que ele falou muito claramente disso com a gente, assim, da hora do banho, da hora do... que o Bom Dia já falou comigo também no mesmo tratamento. Vocês acham que a gente faz a limpeza, em 24 horas vocês já estão sujos tudo de novo. É uma limpeza que é diária. Então, a mesma fé que eu, Bruna, enxergo, que eu poderia ter lá no Rio com o João Batista jogando água na minha cabeça, eu posso ter no meu chuveiro na minha casa, invocando a presença de Deus, né, assim, a guiança e aquela luz. Tem pessoas que falam, mentaliza uma luz de cor tal, dependendo do que você quer, ou, não sei para que cada cor serve. Tem problema, vem a intuição da cor que eu penso na hora, cada dia é uma, às vezes não tem o menor sentido com o que eu queria, mas eu acho que é esse, de novo, está em mim a possibilidade de promover a cura em mim mesmo, assim, dar os meus primeiros passos para um caminho de redenção mesmo, de volta, né, assim. Depois que eu tive esse aprendizado aqui, eu comecei a tomar banho de outro jeito, assim. Toda vez que eu entro é quase que um ritual mesmo de limpeza, assim. Eu entro com a consciência de que não só a parte física, mas todo o resto eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de potencializar aquele momento, assim. Bacana, Bruna, só que eu não tinha entendido isso aí até então, sabe? A gente, possibilidade. Porque eu sabia dessa limpeza e tal, mas eu não tinha trazido ainda, feita a conexão do entendimento, da aceitação, porque eu aceitei e acolhi com amor. Mas eu não tinha, sabe, do intelecto, do entendimento. E quando eu fiz esse estudo, é que fez assim, aumentou mais o quê? A minha consciência, também mais a minha responsabilidade, né? Vai amadurecendo espiritualmente, vai amadurecendo como humano mesmo, né? Vai aumentando também essa responsabilidade. Agora, isso aqui é só uma coisa que eu achei bacana também. Isso aqui. Quando eu coloquei essa imagem, porque a água mais densa, né? E a luz, que é o fogo, né? O cordeiro, né? Depois eu falo do cordeiro. E essa interação, essa junção dessas duas forças contrárias, mas ao mesmo tempo elas se interdependem, que é a força do yin e yang, né? Que gera, que move tudo, a nossa dualidade. Nós ainda estamos na dualidade. Então, o fogo, a tendência dele é subir, ascender. A água é densa, é baixar. Mas o fogo, a água faz o papel de descer o fogo faz o papel de subir com a água. Então, num turbilhão de
interdependência, intermanutenção uma com a outra, né? E é isso que está o equilíbrio. Isso está na saúde, o equilíbrio mental, a gente está sempre nessa, como a Lena já deu alguns estudos aqui da gangorra, né? Ora numa ponta, ora em outra, nunca numa só, né? Ora vai, ora cá, ora vai, ora cá. Né? Então essa interação dessas duas forças yin e yang, né, é que traz esse equilíbrio para a gente. Então eu achei interessante também isso aí. Mas a questão do... eu pensei aqui também, até comentei com a Lena. Quando João Batista vai até Jesus e fala assim, mas sou eu que preciso ser mergulhado por você, né? Sou eu que preciso. Ele até então não sabia que ele era humano não, né? Mas ele estava pressentindo aquilo ali. Como o Bruno trouxe naquela prece, o que eu quero, na verdade? Eu quero acessar o divino para que ele faça para mim. Né? Deus me ajude. Me ajude a conseguir isso, me ajude a conseguir aquilo. Né? Então vamos colocar João Batista como humano, buscando o divino. Não, você que tem que me batizar, você que tem que me mergulhar. Pois Né? é, não sabe. Hã? Você sabe. Não, mas eu acho que... Ficou 20 anos. eu acho que ele não sabia, né? Ele só desconfiava. Eu acho. Ele não Nesses 20 anos ninguém sabia onde ele estava. Onde o João estava lá, fazendo a na hora que ele voltou, ninguém sabia onde ele estava. Mas o filme fala uma coisa, o texto não diz exatamente como foi. Está diferente do filme, olha ali. Depois veio Jesus da Galileia, João, né, para ser mergulhado por ele. Mas aí o João objetava. Pode ser o seguinte, ele veio, o filme conta uma história. Ali ele é específico. Ele não disse que ele percebeu na hora. Ele disse, eu mergulhado, pode ter sacado ali na hora. Porque o filme é uma coisa, mas o texto, ele não é exatamente igual ao filme. tinha até outros... Peraí. Ordem de chegada. Lá, só um minutinho. João Batista pregava, com certeza que viria um Messias. Ele sabia que viria um Messias. Quando ele, na mediunidade que ele tinha, ele era um profeta, tido como um lunático, vestido de peles de animais, dizendo para aquele povo daquela época tantas coisas que eles diziam que eram bobagem. Jesus retorna, há uma grande expectativa com relação a essa idade onde ele estava. Há estudos dizendo que ele estava com os essênios, estudando toda a cabala, tudo que há de sobrenatural, daqueles profetas, daqueles mestres da ocasião. Ele chega e João o cumprimenta no filme. Quanto tempo? 20 anos. Jesus o pede que o batize, porque ele sabia que João batizava. No momento em que João aceita batizar Jesus, nas águas do Jordão, ali eles têm um encontro de almas. E essa mediunidade, vamos dizer assim, essa capacidade de extrapolar o que era terreno dos dois, fez com que a alma dos dois reconhecessem naquele momento. João reconhece que Jesus é o Messias prometido. Como se um completasse o outro. Então João, naquele momento, que era considerado um lunático, dizendo que viria um Messias para todo aquele povo daquela época, ele entra de encontro com Jesus, ele reconhece espiritualmente que Jesus é o... Tanto é que ele diz, eu que deveria, ele sente logo a mediunidade dele. Olha o que ele fala, ele questiona Jesus, eu que deveria ser batizado por você. Olha o que Jesus diz, deixe isso por agora, porque assim convém para que se cumpra a justiça e a profecia. Então isso tem muito a ver, e ele falou, opa, é o mestre agora, porque sentiu, essa voz que vem, é a voz do coração, a voz do entendimento, dos céus, né? Porque os evangelistas falam dessa voz. Então nós temos que crer que houve realmente uma voz que veio do todo, né? Então é isso que eu deduzi que o que aconteceu. Jesus inclusive falou para ele, deixa isso por agora, porque houve o reconhecimento de alma.
esse é o Messias prometido. Que João reconhece, ele fala, não toca nisso agora não, vamos fazer com que se cumpra a justiça e a profecia. E ele anuiu. Eu entendi dessa forma. Mas é porque eu dei uma viajada aqui. Tá? Não, eu falo assim, porque a gente fica pensando, João sabia, não sabia? No íntimo, né? Nós cremos que pelas passagens que existem, ele sabe, ele sentiu naquele momento. Mas ele sabia que viria um profeta. E ele cria nisso, que viria. E ele pregava isso. Tanto é que ele era tido naquele meio, naquela ocasião, como um lunático, um homem louco, que vivia no Jordão batizando todo mundo em nome de quê? Da água que vivifica, da água que recebe tudo, né? Arrependa dos seus pecados. A água é o líquido mais ponderável desse mundo. Você lava a mão, ela suja. Você limpa, ela limpa. Você bebe, ela te satisfaz. Você nasce, renasce no líquido amniótico. Você vive a água. Sem ela nós não vivemos. Então, há essa percepção, né, no meu entendimento, que quando Jesus, ele praticamente convoca a João para o batismo, né, ele está dizendo, eu estou aqui como um homem que vem cumprir a profecia e fazer com que se cumpra a justiça do meu Pai. Mas com respeito e humildade, né? Porque ele reconhecia João um grande profeta. E João era um grande profeta. Mas a viajada que eu estou falando, que eu estou dando, é porque eu só busquei isso e trouxe para mais didaticamente, para a gente ver como o Batista como um homem humano e Jesus como um divino, que ainda não tinha sido, né? Que ele estava recebendo o batismo antes disso. Jesus como divino e João como humano. Então, a tendência do humano é pedir para que o divino faça para ele. Jesus se faz humano. E Jesus fala, não, a justiça, faça-se o que é certo, o que está na lei, é o quê? O humano dele, né? fazer o mergulho do Cristo e aceitar o Cristo. Que ele era, estava vivo. A água vivifica. Exatamente. Então, é sair dessa faça por mim, né? Mas o que eu posso fazer por mim para eu acessar essa energia? Ele se faz homem, mostrando aos outros homens que é possível que a gente chegue na condição dele. Né? E precisa de um passo a passo aí, que é o arrependimento, que é o que o Bruno trouxe aqui, na hora que busca a compreensão do outro. Você pecou. Não é só porque o padre lá te falou, não, você está salvo, mas você tem suas coisas para você cumprir. Você causou um tanto de coisas erradas e precisa de que a lei seja feita. E Jesus trouxe isso bem claro na hora que ele se faz humano. Ó, gente, vocês são humanos, mas tem em ti a centelha e nós podemos iluminar. Só a gente cumprir a lei. Exatamente. Vamos lá. Há duas fases, como a nossa irmã explicou, Jesus, o homem. Jesus, o homem. E o Jesus, o Cristo, é uma energia tão forte que teve que passar por várias órbitas para chegar até nós. Jesus, ele passou por várias órbitas, foi descendo para chegar. Acredito e a certeza que naquela hora do batismo, ele encarna o Cristo, esse que nós temos dentro de nós. Por isso ele só viveu 3 anos, por uma energia que, para tanto ensinar para essas caminhadas, foi uma energia que só podia durar 3 anos. Por isso ele fala todas as vezes, deixe que se cumpra a profecia. Porque naquele momento do batismo, ali que vê que o Senhor encarnou, mandou, esse é o meu filho. Porque nem João Batista sabia, a partir daquele momento, falou, esse é o Messias prometido. Então é essa energia que foi descendo e chegou naquele momento. E ele só podia durar, só teve energia para durar 3 anos. Foi daqueles 30 até os 33. E todas as vezes fala, deixa que se cumpra a profecia. Quando diz que ele partisse para a guerra, vamos guerrear, falou, não, deixa que se cumpra a profecia. Vocês vão me trair, você vai me negar, tudo está dentro da profecia. Então foi essas coisas que decorreram dentro dos 3 anos que essa energia durou para ficar entre nós. Então é por isso que é no batismo é que se deu essa transformação do Jesus para o Cristo que revive hoje dentro de nós, que veio sobrepor a morte, venceu a morte para nos mostrar que nós não morremos, nós devemos exemplificar também, né?
tá? É exemplificar. exatamente, exemplificar isso. Com certeza. Qualquer homem é capaz. É capaz de fazer exatamente, com certeza, isso aí. Que foi que a Cláudia colocou há pouco, que eu acho que vai bem da gente aqui, essa questão do que eu preciso para poder desenvolver e ascender cristicamente, né? A sede crística, né? Que é o que vem antes, né? O próprio Evangelho fala, né? Eu sou digno daquele que está por vir, não sou digno de desamarrar as sandálias dele, né? E o que vem antes para que eu possa desenvolver a minha ascese crística, para que eu possa estar em contato com o Supremo de forma virtuosa, que é o Cristo, né? Exatamente o precursor. O pastoreio fala muito disso também, né? O precursor é a personalidade consciente. Não é isso? Ou seja, é ainda a personalidade que convive com o seu ego, mas já tem consciência de todas aquelas suas dificuldades egóicas, mas já consegue conviver com isso, está em busca de algo maior, que é a sua crescimento adiante. Exatamente. Por onde que ele passou antes? Pelo deserto. É o primeiro antes, né? Pois é, mas, mas o Batista também viveu no deserto, né? Na aridez do ego, né? De deixar para que no mergulho da água nasça, né? Através da água que tem a vida, que tem a verdadeira vida. E outra coisa também que eu li não sei aonde, falando assim, a doutrina cristã é maravilhosa, mas não se maravilhem com ela. Façam, não se maravilhem com ela. Façam. Façam igual a Jesus. Maravilha, não É, porque enquanto eu estou maravilhada, tá lá. estonteante, mas não está fácil. Bonito. É fácil, né? Você pega e fazer, né? Fazer os caminhos. Então tá aí a mãozinha de Jesus. Boa. Ainda pode? Eu estou ouvindo, né? Desde que eu frequento aqui, eu fico observando todos esses ensinamentos aí, tentando ver. Eu sempre acho, sempre percebo para mim, o grau de complexidade do que é de todas as coisas que o Cristo faz. Mas, cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente vê uma interpretação, uma nova forma, né, uma nova maneira de perceber aquilo, pelo menos se apresenta para mim. E eu fico tentando levar isso para o meu dia a dia, porque talvez a minha compreensão é de toda essa dificuldade da minha caminhada é de entender essas instruções que estão lá para que eu possa exercitar todo dia. Hoje cedo, por exemplo, eu estava vindo para o trabalho e estava atrasado, aí peguei uma via. Quando eu estava atravessando uma dessas ruas um movimento de trânsito bastante congestionado, tinha um senhor idoso tentando atravessar a rua. Sem mais nem menos, sem me importar com o que estava no trânsito. É lógico que com todo o cuidado que se dirige, muita coisa automática. Logo que eu ouvi, é como se ele tivesse olhado para mim, dentro dos meus olhos, né? E eu então interrompi. Eu parei de acelerar, parei de ir e permiti que ele passasse. Então ele hesitou, ele fez o movimento de ir, voltou. Só depois que ele constatou que eu tinha parado, é que ele atravessou. Né? Quando você estava falando da questão do batismo, ele atravessou, passou, né? Naquele instante eu não me dei conta de todas as coisas, é como se eu tivesse abandonado todas as coisas, todas as preocupações que eu estava. Eu percebi que talvez aquilo era o que precisaria ser feito e de maneira muito tranquila fiz. Ele passou, foi embora e eu voltei na minha atividade, que era me conduzir para o trabalho. Bom, qual que é o meu entendimento depois que você falou na questão? O batismo que estava falando ali, minha compreensão, é você se limpar, tá certo? Se limpar, talvez no dia a dia, para mim, quantas vezes no meu dia a dia eu consigo me deparar com uma situação em que eu percebo que algo precisa ser feito, que é do bem, né? E eu dou conta daquilo, então eu abro mão das minhas preocupações, daquilo que eu estou fazendo e me entrego e participo daquilo para fazer. Né?
E acho que nesse momento, talvez, eu consiga uma conexão. A minha coisa é, eu faço uma conexão com esse ser que é divino, e ele sim, então, as coisas poderiam dizer e falar assim, olha, eu estou satisfeito com isso que você fez, ainda que seja num instante. Porque é óbvio que a gente busca essas explicações, né? O porquê que o João Batista sabia, o porquê da água, o que é o Espírito Santo. Mas quando eu fico tentando buscar pedir essas explicações, fica muito difícil para mim. Essa situação de hoje, que eu agora só tenho essa interpretação depois do que você falou, ou pelo menos eu tento fazer essa interpretação, me dá pelo menos uma luz, ou uma maneira de tentar levar para a vida, entendeu? Com aplicar, a todo dia eu posso fazer um bem, seja uma criança, seja um idoso, seja o meu trabalho, não falar mal de alguém, etc. Mas da maneira natural, sem a preocupação de que, olha, eu estou fazendo bem, vou fazer o bem. Não, acontece automaticamente. Acho que talvez seja mais ou menos, para mim, né? Me parece mais fácil, entendeu? Me parece mais fácil. Fazer o bem ainda, a gente ainda tem que fazer um esforçozinho para estar na energia. Mas é com pequenos passos mesmo, treinamentos diários, ou, né? Pouco a pouco, que passa a ser natural. Quando João Batista no filme ele fala, né? Procurem fazer o bem. É o caminho, é fazer o bem. E que isso seja natural para a gente, né? Talvez até falando, sem prolongar, porque Cristo fala assim, eu tenho que ser batizado. É porque independente de eu ser Cristo ou não ser Cristo, quando eu faço bem, eu tenho que fazer a conexão. Eu tenho que estar com Deus, correto? Não interessa se eu sou. E nesse momento, eu tenho que estar limpo. É mais ou menos isso. Independente não, né, filha? Nós já sabemos que não somos. Como é que é? Independente de ser Cristo ou não, nós já sabemos que não somos. Exatamente. Eu quero dizer assim, né? Estamos a caminho de cristificar. Beleza? Oi, gente, beleza. Eu agradeço muito a Adélia, todo mundo que contribuiu aí, que me ajudou também mais um pouquinho no entendimento, né? E peço desculpas por os tropeços aí, até a gente esquece alguma coisa. E fiquei muito, muito, muito feliz. E eu convido a cada um de vocês para trazer isso para o seu coração. Peguem algo, estudem, sabe? Nem que seja um pouquinho todo dia. Mas se pegar igual eu peguei aqui, você não está no tanto de avanço que a gente está no entendimento, né? Ronara já é uma candidata, né? Mas é isso aí, gente. Um beijo para todo mundo e obrigada. Tem muitos candidatos aí.